Bom dia e bem-vindos ao webinar Cibersegurança, a sua empresa está protegida. Esta sessão realiza-se em parceria com a RCE Portugal, a quem quero agradecer desde já toda a disponibilidade e envolvimento na pessoa do seu presidente, do Almirante Mário Durão. Agradeço igualmente aos nossos oradores, ao engenheiro Lino Santos, do Centro Nacional de Segurança, ao Dr. Manuel Coelho Dias, da Marches Portugal, e ao Dr. Pedro Machado, do Núcleo de Cibersegurança da RCE Portugal, por terem aceito este nosso convite para partilharem hoje aqui conosco o seu conhecimento especializado sobre o tema. Uma breve nota sobre a AIP. A AIP é uma associação com 183 anos de existência, de cariz multissetorial, é ela também Câmara de Comércio e Indústria, e significa que tem como membros empresas de todos os setores de atividade. Tem também um âmbito nacional, porque estas empresas estão localizadas de norte a sul do país e também nas ilhas. Tem como principal foco o apoio à competitividade das empresas nas suas diversas vertentes, desde a internacionalização, passando pela inovação, pela formação, pela cooperação, entre outros aspectos de competitividade. Neste âmbito tem ainda igualmente uma preocupação latente de sensibilizar e informar os seus associados sobre temas relevantes para a sua atividade empresarial e de interesse e oportunidade específica, como é, aliás, o caso da cibersegurança. Este tema ganhou grande relevância e particular oportunidade no atual contexto social e económico que todos vivemos e que levou à necessidade das empresas implementarem de forma muito imediata e nem sempre estruturada modelos de funcionamento digital, como sejam teletrabalho, a realização de reuniões e eventos online, de transações económicas e financeiras e, de alguma forma, de forma generalizada, a utilização do modelo digital em praticamente todos os seus processos. De facto, a digitalização das empresas traz vantagens reconhecidas aos modelos de negócio, como sejam a rapidez, a agilidade, a flexibilidade, a eficiência e o aumento da produtividade. Mas, e no entanto, obriga também a cuidados especiais e a investimentos criteriosos, quer ao nível das infraestruturas tecnológicas, e falamos de equipamentos, de software, também ao nível dos RHs qualificados para o efeito, e mesmo no que refere a procedimentos que têm que ser para tal assegurados. É exatamente para nos ajudar a refletir sobre estas e outras questões que seguramente irão decorrer, que contamos com as intervenções especializadas dos nossos oradores e contamos com a moderação para o efeito do Sr. Almirante Mário Durão, a quem reitero agradecimentos e a quem passo a palavra, com a certeza de que será uma sessão esclarecedora e útil para os participantes. Agradecendo a todos a presença, desejo uma boa sessão. Até já. Está. Ora bem, eu diria que a informação sempre foi e continua a ser um recurso estratégico fundamental para as empresas e para as organizações, e sendo tão importante, naturalmente há que ter cuidado e há que proteger e prever, enfim, promover a segurança dessa informação, protegendo-a contra todo o tipo de ações maliciosas que normalmente tendem a comprometer a integridade, a disponibilidade e até a privacidade dessa informação. Acontece que nas últimas décadas, especialmente já neste nosso século XXI, a aquisição, o processamento e o aprovisionamento da informação têm vindo a passar cada vez mais para o ciberespaço e isto porque, naturalmente, daí decorrem inúmeras vantagens. Acontece é que o ciberespaço, que tem este lado bom, tem igualmente um lado mau, uma vez que, dadas as suas características, permite e potencia todo um conjunto de ataques à informação, aquilo a que nós naturalmente designamos por ciberataques.
Acontece que, em termos de ciberataques, o melhor antídoto é naturalmente, e aliás não há outro, a cibersegurança. Eu queria agora aqui apenas salientar que a AFCEA Portugal, ao longo dos seus 32 anos de existência, tem sido uma associação preocupada com a segurança global e tem dedicado nestes últimos anos especial atenção à cibersegurança. Aliás, neste aspecto, nos últimos 7, 8 anos, a AFCEA Portugal organizou ou promoveu mais de 20 eventos sobre os mais variados aspectos da cibersegurança e há 4 anos criámos na estrutura da associação um comitê de cibersegurança. Portanto, foi com imenso prazer que aceitámos o convite da AIP para nos associarmos na organização deste webinar sobre e não tenho dúvidas, um dos assuntos que irá ser dominante em todo o século XXI. Ora, para nos falar precisamente de cibersegurança e para iniciarmos este nosso webinar propriamente dito, o primeiro orador é o engenheiro Lino Santos, que é o coordenador do Centro Nacional de Cibersegurança. O engenheiro Lino Santos é licenciado em Engenharia de Sistemas e Informática pela Universidade do Minho, tem um mestrado, é mestre em Direito e Segurança pela Universidade Nova de Lisboa e desempenha as funções de coordenador do Centro Nacional de Cibersegurança desde julho de 2018. Senhor engenheiro, tem a palavra. Só um momento. Aí está. Muito bom dia, Sr. Almirante. Desde já obrigado pelo convite à AIP e à FCEA para estar aqui presente. É uma honra e um prazer abrir este webinar dedicado à cibersegurança e com um painel recheado de especialistas, portanto, excepto eu. Portanto, a minha função aqui vai ser um bocadinho abrir criar o cenário ou criar o palco para os próximos palestrantes, que são especialistas na área, digamos, explanarem as suas ideias. O meu objetivo para esta breve introdução é de facto criar o palco para os próximos palestrantes e transmitir algumas ideias e lançar alguns desafios, tendo em conta o contexto da plateia que nos está a ouvir. Portanto, sendo um seminário organizado pela AIP, terá com certeza muitas empresas e responsáveis de C-level destas empresas e, portanto, a minha mensagem seria um bocadinho orientada a eles. Deixem-me começar com uma frase com a qual terminei um artigo publicado na última revista da Ordem dos Engenheiros. E essa frase é que devemos não esquecer que a tecnologia não é neutra. A ideia aqui subjacente é que a tecnologia produz impactos. O Sr. Almirante já referiu, produz bons impactos, portanto permite melhorar e nos últimos anos, aliás, não estou só a falar do ciberespaço e da internet, estou a falar da tecnologia em geral, portanto permite ganhos de eficiência, permite alargar mercados, permite fazermos as coisas de uma forma mais rápida, permite comunicarmos de uma forma mais rápida, reduzir distâncias, tem uma inúmera série de vantagens e é por isso que as utilizamos e é por isso que as tecnologias têm sucesso. No entanto, também produzem impactos negativos, alguns deles previsíveis e outros menos previsíveis. A ideia que eu quero aqui transmitir é que falamos no início, o Sr. Almirante referiu dos ciberataques e os ataques contra a informação, mas devemos pensar um bocadinho mais longe e nos impactos que a tecnologia possa trazer, que não tem que ver diretamente com os sistemas de informação e com a informação. E infelizmente nos últimos anos temos assistido a alguns casos desses, portanto são exemplos disso as alterações que a tecnologia trouxe à forma como nós nos relacionamos em sociedade, como comunicamos e, digamos,
a forma como isso foi explorado para intromissões em processos eleitorais, como sabemos, impactos que a tecnologia traz nos processos de aprendizagem e a forma como as escolas hoje funcionam, portanto com um distanciamento entre o professor e o aluno, e portanto isto não tem diretamente a ver com informação, tem a ver com os impactos que a tecnologia tem na forma como nós nos relacionamos e como interagimos em sociedade. Talvez a melhor forma de ilustrar o que eu estou a dizer é se conseguirmos, e pedir um esforço a todos os participantes, para tentarmos projetar o que poderá ser, digamos, numa reta, o que se entende por progresso tecnológico. Em termos, digamos, uma reta num gráfico com dois eixos, em que o eixo do X seria o tempo, portanto o avanço do tempo, e temos uma inclinação que de alguma forma ilustra o progresso tecnológico ao longo dos últimos anos. E agora pedia-vos que tentassem também imaginar uma outra reta, ou projetar uma outra reta neste mesmo gráfico, que representasse a capacidade que a nossa sociedade e as nossas organizações têm para lidar com os impactos que eu acabei de referir, ou seja, a capacidade de adaptação às alterações que a tecnologia possa induzir na forma como comunicamos, na forma como nos relacionamos, na forma como agimos em sociedade. Se a primeira reta que eu referia do progresso poderá ter uma inclinação bastante acentuada, vamos imaginar, eu acho que todos concordam que a capacidade que a sociedade tem de se adaptar a este progresso tem uma inclinação menor ao longo do tempo, e com uma tendência, digamos, a que o delta entre as duas retas venha a crescer ao longo do tempo. Ora, este delta significa a vulnerabilidade, ou representa a vulnerabilidade da sociedade decorrente das introduções de tecnologia. Citando o economista Schumpeter, portanto, é o resultado da criação disruptiva, não é? Ora, este delta, ou esta vulnerabilidade societal, representa também os riscos que todos corremos na sociedade em lidar com este desenvolvimento tecnológico. E, digamos, temos que olhar para ele e tentar, de alguma forma, aproximar as retas. Isso seria o ideal. Portanto, a sociedade segura ou cibersegura seria aquela em que as duas retas eram coincidentes. E é nisso que temos que trabalhar. E esse trabalho, eu devo dizer, e esta é uma mensagem que eu queria deixar, tem que ser uma responsabilidade partilhada. Tem que ser uma responsabilidade partilhada do Estado, tem responsabilidade constitucional, inclusive na segurança dos seus cidadãos, e é uma responsabilidade também das organizações. Do lado do Estado, ou é responsabilidade do Estado regular essa tecnologia. E isso temos vindo a observar nos últimos anos de uma forma crescente, portanto, uma lógica de regulação da tecnologia, por exemplo, um exemplo muito recente, dentro da política europeia de inteligência artificial, entendeu-se criar uma moratória para a utilização deste tipo de tecnologias em situações ou em ambientes de vigilância massiva. Portanto, isto é claramente um instrumento de regulação da tecnologia, ou seja, de tentar que a curva do progresso seja mais suave para dar tempo à sociedade para se adaptar. Mas também é a regulação dos produtos e serviços dos quais a nossa sociedade depende, os chamados serviços essenciais ou vitais à sociedade, na utilização dessa tecnologia. Ou seja, e essa é, digamos, uma das áreas de atividade do Centro Nacional de Cibersegurança, ou seja, assegurar que a utilização da tecnologia é feita da melhor forma possível para que haja menos riscos para os cidadãos e para os utilizadores destes serviços essenciais. Também é uma responsabilidade do Estado apostar na literacia digital. E isto significa, de alguma forma, levantar ou inclinar a capacidade da sociedade em se adaptar às novas tecnologias. Ou seja, por um lado podemos baixar a reta do progresso, por outro lado podemos levantar
reta da capacidade da nossa sociedade em lidar com essas alterações. E isso significa literacia digital e é um esforço contínuo, é uma aposta da União Europeia, é uma aposta de Portugal nos processos de transição digital e nos processos de criação de competências digitais na sociedade e nas organizações. E depois, por último, é também responsabilidade do Estado olhar para a cibersegurança de uma forma holística, de uma forma mais abrangente possível e perceber que o ciberespaço e a tecnologia são omnipresentes em todos os setores de atividade. E é por isso que o Centro Nacional de Cibersegurança está dentro da presidência do Conselho de Ministros, exatamente para ter esta visão whole of government da cibersegurança. Ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? Quero dizer que o Estado deve ver a cibersegurança como parte integrante de todas as políticas públicas, sejam elas de transporte, do mar, de habitação, de ambiente, etc, etc. A cibersegurança sendo, e a tecnologia sendo omnipresente, deve fazer parte das preocupações no desenho de todas as políticas públicas. É uma responsabilidade partilhada, portanto também é uma responsabilidade das empresas. Isto significa que as empresas que devem apostar na transição digital, obviamente, devem olhar para os benefícios que essa transição digital acarreta ou traz, mas não devem só olhar para os benefícios. Este é um dos mitos que nós temos vindo a combater no Centro Nacional de Cibersegurança, ou seja, num processo de transição digital as organizações devem à cabeça introduzir a cibersegurança como fator de risco de negócio, como variável numa decisão de go no go para essa transição digital. Ou seja, num processo de transição digital devemos quantificar do lado da balança dos aspectos positivos o que é que vamos ganhar com este processo, novos canais de venda, novos mercados, melhoria de processos, ou seja, melhoria de eficácia, mas vamos obviamente aumentar a nossa superfície de ataque, vamos entrar se calhar num mundo para o qual não estamos preparados e vamos correr riscos e portanto nesse mesmo momento em que avaliamos o go no go para esse processo de transição digital, devemos colocar do outro lado da balança uma análise de risco de cibersegurança e os custos inerentes à adaptação da organização para a mitigação desses riscos. Eu saliento isto porque normalmente é esquecido este ponto. Fazemos primeiro uma transição digital e depois é que vamos correr atrás do prejuízo para fazer uma análise de risco do que essa transição digital comporta. E obviamente que as corporações e as empresas também têm uma responsabilidade na literacia digital. A literacia digital da nossa sociedade, como todos os nossos cidadãos, favorece obviamente as organizações, e sem prejuízo para essas profissões, desde o porteiro, desde a empregada de limpeza, que obviamente tem acesso à informação e tem acesso aos meios digitais da organização. Existir literacia digital em todos os seus funcionários é um ganho de eficácia, é um grau de maturidade elevado na cibersegurança da organização. Agora, como é que o Centro Nacional de Cibersegurança trabalha estes aspectos, quer, digamos, da responsabilidade do Estado, quer a ajudar as empresas no que entendemos que é da sua responsabilidade? O nosso papel aqui tem sido no desenho de guias e de referenciais e de normas para trabalhar os dois planos que eu acabei de referir, ou seja, a regulação da tecnologia e da utilização da tecnologia, ou seja, uma perspectiva de mercado, e o Centro Nacional de Cibersegurança é regulador, supervisor de um conjunto de 7 setores de mercado do que são os designados operadores de serviços essenciais, e aqui regulamos, pretendemos criar a nível europeu, porque isto vem de uma diretiva europeia, um nível harmonizado e elevado de cibersegurança nestes prestadores de serviços digitais, obrigando-os a cumprir um conjunto de requisitos mínimos, mas também do outro lado, porque nós temos um tecido muito grande de PMEs, trabalhar um conjunto de guias e referenciais de adoção voluntária que no fundo tentam responder às questões de o que é que cada organização deve fazer do ponto de vista de cibersegurança e como o deve fazer. Criamos um
uma framework de cibersegurança, um quadro nacional de referência em cibersegurança que junta as melhores práticas, e eu penso que os meus colegas a seguir, ou pelo menos o Pedro Machado irá com certeza falar do que são as melhores práticas de cibersegurança, que junta as melhores práticas internacionais de cibersegurança, uma espécie de bíblia e um referencial sobre o que é que deve ser feito do ponto de vista da cibersegurança. Criamos um quadro de avaliação para que as organizações possam se autoavaliar na sua maturidade em cibersegurança, e depois queremos também criar guias ou roteiros que indicam qual é que é o caminho a percorrer, porque de facto não conseguimos ir do 0 ao 100 num ano, precisamos ter uma estratégia e ter um caminho a percorrer, e portanto também criamos um roteiro para capacidades mínimas de cibersegurança que explica quais é que devem ser as prioridades dentro de uma organização. Criamos também um conjunto de produtos e serviços na área da formação e do treino e da sensibilização, produtos online, fazemos também sessões presenciais, temos uma rede nacional com mais de 100 formadores acreditados por nós que podem dar estas ações de formação, e portanto estamos disponíveis e temos trabalhado com grandes grupos económicos na sensibilização de todos os seus colaboradores, lá está dentro daquela lógica de que ter os conhecimentos mínimos de literacia digital em cibersegurança é um fator crítico de cibersegurança para a organização, e temos também trabalhado no online, digamos, abertos ao mercado com MOOCs, dou o exemplo do Cidadão Ciberseguro, no qual já mais de cerca de 30 mil pessoas já concluíram o curso. E às organizações também temos estes instrumentos que eu acabei de referir, que servem de guias, e temos trabalhado com as associações industriais na promoção dos nossos guias, mas também no desenho de produtos específicos. Com a Cotec, por exemplo, trabalhamos este aspecto que eu referi da introdução da cibersegurança no processo de maturidade em processos de inovação tecnológica, e portanto a tal análise de risco à cabeça antes do go, no go com o processo de inovação. Trabalhamos com a CDTEC no Norte na promoção do quadro nacional de referência para a cibersegurança, e terminava dizendo que estamos disponíveis a trabalhar com as associações industriais na promoção destes instrumentos e também no desenho de instrumentos específicos. Digamos, se os instrumentos que nós tivermos não forem suficientes, estamos disponíveis para trabalhar no desenho e na criação de instrumentos específicos para os vários setores, para a nossa sociedade. Muito obrigado e bom dia, estou disponível para perguntas. Temos aqui uma questão de Alves Moraes, relativamente à literacia digital, se há algum site ou formações webinar que estejam a ser fornecidas gratuitamente, em que sites e quais as entidades promotoras? Depende existem muitos conteúdos online e gratuitos disponíveis. O Centro Nacional de Cibersegurança tem um MOOC muito focado na sensibilização e na ciberhigiene, ou seja, estamos a falar daqueles conhecimentos básicos que toda a gente deve ter, digamos, a questão das passwords seguras, a utilização de PENs, os cuidados a ter com os backups, os cuidados a ter quando estamos em viagem, quando vamos em viagem, quando regressamos de viagem, portanto focado nestes três aspectos, portanto um contexto doméstico, um contexto laboral e um contexto em viagem, dos cuidados que temos que ter de cibersegurança, é aquilo que eu aconselho para todos os funcionários de uma forma transversal. E é relativamente fácil, portanto pode ser feito cada qual a seu ritmo. Digamos, se for feito seguido, eu diria que é um curso de 4 horas, mas pode ser feito ao ritmo de cada um e com a disponibilidade de cada um. O que nós temos feito com as organizações é uma espécie de introdução deste MOOC online, chamado Cidadão Ciberseguro, na formação obrigatória da organização. Ou seja, os recursos humanos de vários organismos e de grandes grupos económicos têm colocado como objetivo que todos os seus funcionários têm que ter o curso. Depois temos também o Centro Internet Segura, que é um consórcio liderado pela Fundação Ciência e Tecnologia, com a Direção-Geral de Educação, a Microsoft, a Fundação Altice e o Instituto Português do Desporto e Juventude, e também a APAVO, a Associação de Apoio à Vítima,
que tem imensos conteúdos, portanto, para o público mais jovem. Portanto, uma aposta muito grande no contexto escolar e uma aposta muito grande nos jovens e no combate aos riscos, já não de segurança de informação, mas os riscos ligados aos crimes de conteúdo, portanto, a privacidade, a questão dos conteúdos ofensivos na internet, a radicalização, a apologia do terrorismo, a apologia da xenofobia e da violência. Portanto, há um conjunto de entidades nacionais que têm muitos conteúdos e todos eles gratuitos, disponíveis para sensibilização, que podem e devem ser usados pelas organizações. Muito obrigado, Sr. Engenheiro. Obrigado, muito obrigado eu. pela participação. E nós vamos prosseguir aqui o nosso webinar. O nosso próximo orador, que é o... Deixa-me só pôr aqui em destaque. Ora bem, o nosso próximo orador é o Dr. Manuel Coelho Dias, que é mestre em Direito e que eu estou aqui a pedir para iniciar o vídeo. O mestre é mestre em Direito na vertente jurídico-privatística, desempenhou funções de analista na divisão de Risk Advisory da Deloitte Portugal e desde 2018 integrou a equipa da Marsh Portugal enquanto Cyber Risk Specialist, onde acompanha clientes em processos de consultoria, gestão e transferência de riscos cibernéticos. Sr. Doutor, faça favor. Olá, muito bom dia a todos. Eu começaria só por perguntar se estão a ver o ecrã corretamente. Estamos a ver, o ecrã está ótimo. Perfeito. Eu gostaria de começar naturalmente por agradecer à IPSCI o convite para fazer parte desta sessão. Agradecer muito, naturalmente. Uma pequena apenas introdução da Marsh. A Marsh é uma empresa do grupo Marsh McLennan, que é líder mundial em gestão de risco e em gestão. Eu peço só desculpa porque penso que temos aqui um problema técnico. Dê-me só um segundo. Só um segundo. Ok. Não sei se agora já estarão a ver o ecrã correto. Tem que compartilhar. Sim, sim. Dê-me só um segundo, por favor. Ok. Está a ver? Sim. Agora tem que compartilhar aí a sua tela. Muito bem. Share. Agora sim, penso que sim. Sim. Ok. Portanto, a Marsh é uma empresa do grupo Marsh McLennan, parte do maior grupo de consultoria de risco e corretagem de seguros do mundo. Eu aqui na minha intervenção, naturalmente, agradecer primeiro à IPSCI este convite para integrar este painel. E no fundo, a minha apresentação centrar-se aqui um bocadinho também na visão das empresas sobre o risco cibernético, mais adaptado àquilo que são as perspectivas de transferência. Ou seja, nós sabemos que há várias maneiras de gerir o risco cibernético e, em primeira ou em última linha, dependendo da abordagem, a transferência é, digamos assim, um instrumento apto à gestão deste risco. E, portanto, no fundo, também focaria aqui um bocadinho a minha apresentação naquilo que podem ser soluções de transferência que podem ajudar as empresas a melhor gerir o risco. Muito bem. Aqui só percorrendo a agenda muito rapidamente, vamos fazer aqui só um
uma breve visão sobre aquilo que é a quarta revolução industrial, os cyber risks no Global Risk Report 2020, e depois vamos só dar, assim, em relance, uma visão sobre a anatomia de um ciber-evento e a estrutura de coberturas que pode fazer sentido organizarmos. Paragens de negócio e data breach, dois grupos, digamos assim, de ações e de eventos que muito têm afetado os negócios das empresas em Portugal. E depois passaríamos uma breve visão sobre aquilo que é a abordagem de risco e os hot topics do mercado de transferência de riscos cibernéticos, terminando com um olhar sobre o computer crime, que é, digamos assim, um dos grandes cenários que mais tem afetado as empresas em Portugal e no mundo. A quarta revolução industrial, portanto, nós situamos-nos hoje numa altura em que cada vez mais há dispositivos interconectados e em que estes dispositivos se alimentam de informação em comunicação machine to machine, e portanto há aqui um shift gigantesco entre aquilo que foi a década de 60 e 70 e o presente da indústria agora. As tecnologias vieram essencialmente revolucionar não só o IT, o Information Technology, mas também o Operation Technology. Temos cada vez mais cadeias interligadas em vários níveis de valor, com interdependências gigantescas, e portanto o futuro é necessariamente um futuro de máquinas a comunicarem entre si e de cadeias de distribuição em permanente intercomunicação. Isto cria não só muitíssimas oportunidades e muitíssimos ganhos de eficiência, mas pode também significar cenários de risco em que o contágio é quase inevitável. E daí, portanto, também a necessidade de uma estrutura e de uma política de risco que olhe não só para o nosso negócio e para a nossa infraestrutura, mas que olhe também para o negócio dos nossos suppliers, dos nossos clientes e permita aqui, no fundo, criar aquilo que, enfim, pode ser entendido como sendo o ponto ótimo de risco que uma empresa se quer expor. O Cyber Risk no Global Risk Report 2020. O Global Risk Report é uma iniciativa do World Economic Forum com o apoio da Marsh e que essencialmente pretende, com a visão dos principais líderes das empresas em todo o mundo, obter aquilo que é o panorama de riscos para sempre numa lógica da década. Portanto, é um documento que, no fundo, pretende catalogar e criar uma hierarquia, ou se quisermos um top de riscos que os negócios vão enfrentar na década seguinte. O Global Risk Report 2020 identifica como, na área dos riscos tecnológicos, como fazendo parte do top 10 de riscos globais por impacto, a perturbação das infraestruturas de rede e os ciberataques. Quando falamos aqui de perturbação de infraestruturas de rede, estamos a falar essencialmente de ataques Internet Services Providers, Domain Name Servers, ou seja, infraestruturas globais que permitem o funcionamento da internet. E quando nos referimos aqui a ciberataques, estamos a falar de eventos maliciosos que pretendem perturbar a atividade das organizações. Ainda em termos de probabilidade, o Global Risk Report destaca no seu top 10 o roubo e a fraude de dados e, novamente, os ciberataques. Qual é que é aqui a grande diferença? É que nós muitas vezes estamos a focar, e penso que nos últimos anos as coisas têm mudado um bocadinho, sobretudo com a vaga de ransomwares a que temos assistido, mas numa primeira fase e muito também fruto daquilo que foi a pressão regulatória do Regulamento Geral de Proteção de Dados, nós focamos muito no roubo e na fraude de dados, ou seja, nos cenários de data breach, e percebemos que hoje o risco cyber e o impacto do risco cyber nas empresas e nas organizações vai muito além daquilo que pode ser um data breach. Pode não ter literalmente nada a ver com confidencialidade da informação e perturbar assim, digamos, enormemente a operação de uma atividade sem que a vertente de confidencialidade seja posta em causa. Até 2021, também numa previsão do Global Risk Report, os danos provocados pelo cibercrime atingirão os 6 bilhões de dólares de ano, isto na notação europeia, os 6 trillion na notação norte-americana, e quando aqui estamos a falar de danos, estamos a contabilizar eventualmente tudo o que os ataques maliciosos podem significar para a vida das organizações. Ou seja, estamos a falar de paragem de negócios, estamos a falar de custos acrescidos, estamos essencialmente também a falar de responsabilidades, indemnizações, compensações que tenham que ser pagas fruto de ciberataques.
Existem atualmente cerca de 21 mil milhões de dispositivos parte da Internet of Things, e aqui não podemos esquecer também o Industrial Internet of Things, e este número deverá duplicar até 2025. Portanto, o cenário é um cenário cada vez de maior dependência da tecnologia, e aqui também respondendo um bocadinho ao repto do engenheiro Lino Santos sobre aquilo que são as dependências e as vulnerabilidades, mas de facto a nossa relação com a internet tem sido uma relação absolutamente paradoxal, de alguma maneira. Até nós, em termos particulares, a nossa relação particular com a rede e com a tecnologia, porque nós vemos que à medida que a nossa dependência aumenta e à medida que também as vulnerabilidades, ou pelo menos os danos aumentam, com data breaches consecutivos em escala absolutamente global e com números assustadores, a nossa dependência da rede continua a aumentar e nós, enquanto particulares, continuamos a dar cada vez mais dados à rede e a alimentar mais a rede. Quer dizer, os consecutivos data breaches que foram sucedendo não impedem, por exemplo, que nós continuemos a permitir à rede e aos serviços web acederem, por exemplo, a dados biométricos. Ou seja, é de facto uma relação absolutamente paradoxal. Quanto mais nós dependemos dela, parece que não sentimos nenhuma espécie de confrangimento em continuar a alimentar a rede com dados cada vez mais íntimos. Passando agora aqui ao próximo slide, do ponto de vista das perspectivas de transferência, ou seja, do que pode ser transferido, eventualmente até através de uma apólice de seguro para o mercado segurador, de risco cyber, a Mars, naturalmente eu represento aqui a visão da Mars, há outras visões e há naturalmente outras maneiras de se ver o problema. Essencialmente, as tipologias de ciber-eventos podem ser divididos entre ataques maliciosos e eventos acidentais. Os ataques maliciosos continuam a significar mais perdas para as organizações, muito embora os eventos acidentais estejam progressivamente a ganhar mais destaque. E no fundo pode haver aqui uma perturbação quer dos sistemas IT/OT e dos dados da companhia, ao nível da confidencialidade, da integridade ou da disponibilidade dos dados. O grande esforço aqui no nascimento do risco cibernético enquanto, digamos assim, disciplina de estrutura do risco empresarial e do Enterprise Risk Management, a grande dificuldade tem sido quantificar este risco, ou seja, perceber quanto exatamente é que isto pode custar a uma companhia ou uma organização, perceber a estrutura da perda e quais são, digamos assim, do ponto de vista do ERM, ou seja, do Enterprise Risk Management, quais são as melhores soluções para transferir, mitigar, prevenir estes riscos. Do ponto de vista do impacto financeiro, este impacto operacional ao nível da confidencialidade, da integridade, da disponibilidade de redes e sistemas pode gerar um conjunto amplo de danos. Estes danos vão da perda de faturação aos custos de resposta, às responsabilidades, passando também por danos aos ativos tangíveis das organizações e, por último, por coimas e responsabilidade contraordenacional. Nem todos, digamos assim, nem todos estes impactos financeiros são transferíveis para o mercado segurador, muito embora uma boa parte deles já tenha soluções bastante robustas de transferência. Do ponto de vista da estrutura de coberturas, e mais uma vez o que lhes mostro é a nossa abordagem, há naturalmente outras, os riscos cibernéticos e os riscos crime, e aqui qual é que é aqui a grande distinção? Essencialmente, quando estamos a falar de riscos cibernéticos, estamos a falar de ataques aptos a perturbarem a atividade de uma companhia. Quando estamos a falar de riscos crime, estamos a falar de furto, roubo, burla de valores, ou seja, a subtração de valores. Eles podem sempre ser ativados quer por ataques maliciosos, quer por eventos acidentais. O impacto na atividade e as coberturas podem ser feitos ao nível das perdas de exploração, dos custos e, naturalmente, das indemnizações. No segmento crime, nos chamados riscos crime, o social engineering, os diverted funds, estamos essencialmente a procurar a proteção de ativos financeiros e esta proteção, ou pelo menos o ataque a estes ativos, acontece sempre via eventos maliciosos IT. Ou seja, os spear phishings, os phishings direcionados, os phishings não direcionados. Conforme eu referi anteriormente, uma das grandes dificuldades aqui na gestão do risco cibernético tem sido a gestão da quantificação das perdas. A Mars tem feito um exercício, naturalmente, com os seus clientes, na tentativa de, ao máximo, criar alguma cientificidade na contabilização destas perdas, mas não tem sido fácil. Só para que tenhamos aqui alguma perspectiva sobre como é que efetivamente um ciberevento afeta
digamos assim, a estrutura de rentabilidade e a estrutura de produção de faturação de uma companhia. Isto naturalmente varia tendo em conta o tamanho das companhias e varia muito também tendo em conta a própria política de risco e gestão e modelo de negócio da companhia, mas globalmente o que nós temos visto é, numa primeira fase e perante o ciberevento, uma parte das receitas das companhias assentes nas redes pode ser impactada. Não é comum vermos num evento cibernético, mesmo um evento cibernético do tipo malicioso, como seja um ransomware, uma paragem total do negócio. Isto não tem acontecido, contrariamente ao que pode ser alguma percepção geral. Ou seja, um ciberevento normalmente significa uma perturbação da atividade, mas não uma paragem a 100% da capacidade de uma companhia gerar receita. E depois, eventualmente, o que se tem visto é, após o início do evento cibernético, a empresa inicia os procedimentos de resposta a incidentes e já lá iremos, a maneira como este elemento, a existência de procedimentos de resposta pode melhorar muito o risco. E à medida que os sistemas são restaurados, a empresa também retoma as suas operações e a geração de receita. O que tem sido bastante, se me permitem a expressão, frustrante ver, é que mesmo após a recuperação total de um cenário de crise cibernética, vemos as companhias com muita dificuldade em recuperarem a totalidade da sua capacidade de gerar receita. E isto mesmo em negócios B2B, não só em negócios B2C. Ou seja, após a empresa recuperar totalmente de um ciberevento, ela continua sem capacidade de recuperar a sua total geração de receita. Isto tem essencialmente a ver, está muito ligado também com o dano reputacional que a companhia sofre após um ciberevento e, portanto, a lógica deve ser mesmo evitar ao máximo que eles possam acontecer. Quando acontecerem, termos proteções financeiras que nos permitam lidar com elas da melhor maneira. Ainda ao nível dos data breach e ao nível daquilo que pode ser a quantificação do impacto na atividade, isto por referência ao estudo da Cost of a Data Breach do IBM Security e do Ponemon Institute, de 2019, vemos que, por exemplo, entre os fatores mitigadores, os 26 fatores considerados, aqueles que mostram uma maior relevância na mitigação de danos são a cifragem ou criptografia, eu prefiro a expressão cifragem, o planeamento da continuidade do negócio, ou seja, termos medidas aptas a, o mais rapidamente e após a ocorrência de um ciberevento, permitirmos que a empresa consiga, dentro do possível, procurar o business as usual, e depois o Threat Intelligence Sharing, ou seja, ter serviços profissionais que nos permitam identificar em avanço aquilo que vão ser as ameaças que vão impactar o nosso serviço. Os ataques maliciosos são os mais comuns e os mais caros, são em média 27% mais dispendiosos do que os erros humanos e o tamanho é muito importante, ou seja, as empresas com menos, as empresas mais pequenas, as empresas com um menor número de empregados são tipicamente mais afetadas em custo por empregado do que as empresas maiores. Os tempos médios de identificação e de contenção andam nos 206 e nos 73 dias, respectivamente, para um Data Breach Life Cycle, isto é, o ciclo do Data Breach desde que ele ocorre até que todos os seus danos são perfeitamente contidos, nos 279 dias, que são mais 13 dias do que 2018. 2019 foi um ano, como sabemos, com muitos Data Breaches, e, portanto, a experiência também não é uma experiência propriamente boa. Do ponto de vista do dano reputacional, e conforme também já tinha referido, a perda de negócio representa a maior parcela do impacto quando existe um data breach, quando existe uma quebra de confidencialidade dos dados, e apenas 67% dos custos ocorrem no primeiro ano. A amostragem, digamos assim, ou a amostra deste estudo é uma amostra com empresas, é verdade, maiores, com large organizations, mas de facto temos esta ideia de que um evento cibernético pode impactar a nossa atividade durante algum tempo. Do ponto de vista da abordagem de risco, e ainda também isto muito focado nas perspectivas de transferência de quem eventualmente no futuro possa querer contratar uma apólice de riscos cibernéticos. Pensarmos que o risco cibernético é também um risco humano. A estrutura da organização, eu sei que o Dr. Pedro Machado depois, muito provavelmente o engenheiro Pedro Machado abordará isto com outro detalhe, mas portanto a organização corporativa, o risco humano são elementos fundamentais, quer na quantificação, na percepção e no tratamento do risco cibernético como categoria geral. A prevenção muito importante, destinada a reduzir a frequência, e as medidas de segurança destinadas a reduzir o impacto. Não é fazível hoje um cenário de transferência de risco cibernético em que a maturidade do risco não seja elevada.
A transferência tem sempre em atenção os níveis de retenção ótimos do risco e, portanto, a risk tolerance que a companhia tem. Avançando aqui já para os tópicos do processo de transferência, ou seja, o que é que neste momento mais ocupa o mercado de transferência do risco digital. Uma questão fundamental é o Silent Cyber, e o que é que nós falamos de Silent Cyber? Falamos de, essencialmente, coberturas de risco cibernético que possam já estar contidas em apólices vigentes dos segurados, apólices tradicionais de property e de responsabilidade que possam ou não incluir coberturas para este risco cibernético. E nessa linha aqui o essencial é clarificar, percebermos o que está coberto, o que não está coberto, que risco é que as companhias estão ou não estão a correr. O risco crime, vemos um crescimento brutal dos cenários de social engineering e identity fraud aptos a produzirem furto de valores às companhias, ou seja, não estamos aqui a falar de impacto da atividade, ou seja, de um ransomware, de um data breach em que a operação da companhia fica efetivamente comprometida, estamos a falar de furto de valores, de furto, burla, portanto, de perda financeira de um determinado ativo financeiro, dinheiro, saldo bancário, o que seja. A gestão da cadeia de distribuição é cada vez mais importante, precisamente porque há cada vez mais cenários e redes interligadas e, portanto, é muito importante nós percebermos que se as nossas organizações dependerem em 30% ou 40% ou 50% de um determinado fornecedor ou cliente, pode fazer sentido nós avaliarmos quanto é que custa comprar uma cobertura específica para o risco desse cliente. Isto são também cenários que, neste momento, o mercado de transferência de risco cibernético já se adaptou e que conseguimos, com algumas reservas, mas que conseguimos produzir. Os ativos físicos e o property damage cada vez mais importantes, ou seja, riscos cibernéticos ou fruto de uma ameaça cibernética, a afetação física das atividades, a produção de incêndio, sempre o cenário dos robôs, perdão uma expressão, malucos, que desfazem uma companhia, são neste momento, digamos assim, estes os grandes hot topics que o mercado de transferência de risco olha quando pensa em risco cibernético das organizações. E avançando, porque não quero tentar ao máximo cumprir o horário, é fundamental olharmos para a nossa política de gestão de risco, para as apólices que temos e percebermos o que é que está coberto, o que é que não está coberto e, eventualmente, o que é que faz sentido ao nível da nossa risk tolerance e da nossa cultura de risco transferir para o mercado segurador. Eu, para finalizar, e porque de facto estes são os cenários hoje que me parece que começam a preocupar mais as empresas, fazíamos aqui só uma visão muito rápida sobre aquilo que são os principais cenários de computer crime que têm afetado as companhias. Nós víamos em 1990 e como isto evoluiu e como isto vai permanentemente continuar a evoluir. Em 1990 víamos o roubo do dinheiro, que era essencialmente perpetrado por funcionários, as pequenas caixas, o pequeno furto de valores. Fomos evoluindo e começamos a assistir na passagem do milénio a chamada fraude do ano 2000, também ainda aí com pequenos valores, perpetrada por hackers, quantias pequenas e com muitíssimos alvos, essencialmente destinado ao dinheiro virtual. A partir de 2013, sobretudo, cada vez mais os social engineerings a surgirem e as fraudes de pagamentos, perpetradas sobretudo por hackers, com um alvo ou com múltiplos alvos, valores unitários muito elevados no caso das fraudes de pagamentos e com múltiplas operações, mas o futuro é incerto. E, portanto, hoje confiamos nos bitcoins, mas não sabemos se em 2020 ou em 2021 ou em 2030 vamos também ter um comprometimento destas tecnologias e, portanto, pensar à frente e fazer uma gestão estratégica do risco é, sem dúvida, a nossa melhor arma. Em termos de coberturas crime, e como é que isto neste momento funciona, é possível transferir para o mercado segurador cenários de fraude de pagamentos, desvio de fundos, roubo de valores, furto por infidelidade de empregados e fraude de moeda eletrónica. Não há, como eu disse no início, transferência do risco sem que haja uma visão crítica do risco das nossas companhias. Ou seja, percebermos e olharmos, conhecermos os processos internos e fazermos uma gestão o mais harmoniosa possível destes processos. A aprovação de pagamentos, um registro de fornecedores, Know Your Supplier, não pode haver alteração de coordenadas de pagamento sem que haja pelo menos 2 intervenientes em sistemas de autenticação forte. Os hackers estão atentos a isto. As soluções de hacking são cada vez mais sofisticadas, já não há tantos erros na utilização da linguagem em português, já não há tantos e-mails em português do Brasil. Há uma reprodução da imagem corporativa das companhias apta a produzir estes danos e, portanto, temos também que estar cada vez mais atentos e mais protegidos.
Último slide, a transformação, e como eu disse, esta é uma das grandes dificuldades que o mercado vê, a transformação aqui do risco cibernético em risco financeiro. Há uma parcela do risco que é sempre mitigável, há uma parcela do risco que é transferível e depois há essencialmente um risco que fica no balanço das companhias. E é este o exercício que nós devemos, e penso eu que é aí que a realidade portuguesa destoa um bocadinho da realidade europeia, temos que ser cada vez mais cautelosos na gestão deste risco, percebermos que ele existe, olharmos para ele e depois com, naturalmente, decisões de gestão, optarmos por mitigar, por transferir ou por manter no nosso balanço. E a partir de agora ficava disponível para as questões que eventualmente surjam. Muito obrigado. Eu creio que nós temos aqui uma questão que é a seguinte: fala-se muito da cryptojacking, detectável pelos aumentos elétricos na criação de criptomoedas. Poderia dar uma palavra pelo assunto? Não sei se o Dr. Manuel ouviu. Sim, sim. Sim, é verdade. Nós vemos, é verdade que o cryptojacking está em alta. E de facto a utilização de recursos informáticos de outros para minar criptomoeda, enfim, são essencialmente aspectos de controle técnico que é possível evitar. E portanto aí as soluções de transferência são menos aptas a produzirem efeitos na produção na proteção das companhias. Eu diria que aí, não sei se depois o engenheiro Pedro Machado querá também dar uma palavra sobre o assunto, mas aí fará mais sentido mesmo a aplicação de medidas de segurança que permitam um controle das redes e de utilização dos ativos informáticos das companhias. Muito bem. Nós temos ainda uma última pergunta aqui da parte do Orlando Colasso, que nos pergunta, enfim, faz aqui um comentário apenas para realçar que os ataques maliciosos também podem estar dentro do risco-crime, no sentido em que o objetivo pode ser afetar essa empresa em detrimento de outras, e uma questão pragmática: as multas previstas no RGPD estão cobertos por alguma cobertura? Não, não. Ao abrigo do regime jurídico do contrato de seguro vigente em Portugal, isto não é uma solução pacífica na Europa e no mundo, mas a responsabilidade contranacional não é transferível para o mercado segurador via uma apólice de seguro. Se me permite um comentário, claro que é uma questão importante, mas não parece que na gestão de um risco que é perfeitamente transversal à companhia, as contraordenações devam ser a principal preocupação das companhias. As companhias devem estar preocupadas em gerir este risco de maneira a não ocorrer um cenário de contraordenação. Ou seja, repare, o próprio mercado já evoluiu para um cenário em que, por exemplo, neste momento é mais ou menos aceite que se pode fazer a cobertura, por exemplo, dos resgates por ransomware em determinadas situações e com determinados limites, mas de facto a responsabilidade contraordenacional, dado o risco moral que daí se envolvia, não é transferido para o mercado segurador e, portanto, as contraordenações, nem as contraordenações da Comissão Nacional de Proteção de Dados, nem quaisquer outras, são transferíveis para o mercado segurador. É uma proibição do nosso regime legal. Muito obrigado, Sr. Doutor. Nada, muito obrigado eu. Nós vamos seguir com o nosso webinar. O próximo orador é o Dr. Pedro Machado. O Dr. Pedro Machado tem 2 licenciaturas em Engenharia Multimédia e Informática, é pós-graduado em Comércio Exterior e Marketing Internacional, tem um mestrado em Direção e Administração Internacional de Empresas pela Universidade Politécnica de Madrid. É Country Senior Director com a função de Data Protection Officer no grupo AGAs Portugal. É também coordenador do Núcleo de Cibersegurança da AFCEA, presidente da Associação de Encarregados de Proteção de Dados e coordenador científico em investigação no CSIC-ISEC. Sr. Doutor, vamos aqui destacar o vídeo, cá estamos. Não sei se tem slides. Não? Tenho, sim, senhor. E creio que já estarão a ver, correto? Sim, certo, está já. Agora faça favor.
Muito bem. Bem, então, antes de mais, cumpro-me aqui também a manifestar os meus agradecimentos à AIP, especialmente pelo convite, dizer que é um enorme orgulho e enfim, também cumprimentar todos os presentes, especialmente também os meus colegas com brilhantes intervenções, que me facilitaram imensa vida, porque na verdade pouco mais terei para acrescentar. Enfim, gostei imenso das intervenções anteriores e tentarei de facto dar o meu contributo para ver se não derrapamos muito o tempo. Bem, quanto a mim cabe-me falar um pouco sobre desafios e boas práticas para as empresas. E quando se fala em desafios, é importante entender, independentemente do setor que estamos a falar, independentemente da dimensão da organização, os maiores desafios ocorrerão sempre ao nível das pessoas, processos ou tecnologia. E estes três domínios, eles são afetos dentro daquilo que nós chamamos o contexto interno da organização e o contexto externo da organização. Ou seja, aquilo que ocorre dentro daquilo que é a minha empresa, a minha organização, é aquilo que cá fora ocorre, mas que me influencia de algum modo. Bem, e quando falamos nestes contextos, importa termos presentes que estamos a falar de influência por parte de standards, de frameworks que internamente eu decido adotar e implementar. Estou a falar de controlos que a empresa implementa. Estou a falar de políticas que a empresa desenha, publica, enfim, compromete-se e implementa, não é? Não basta uma política ser um mero papel se de facto ele não estiver implementado na prática na organização. Quando falamos em contextos externos, essencialmente falamos em best practices, em boas práticas, em normas internacionais muito divulgadas ultimamente e em legislação, não é? Portanto, na prática, vejamos. E eu gostei bastante porque já os meus dois colegas anteriores tocaram na importância da legislação, a forma como muitas das vezes acaba por sensibilizar as organizações ao cumprimento daquilo que são obrigações destas matérias. Bem, eu falei pessoas, processos e tecnologia. Vamos por partes. Pessoas. Quando falamos em pessoas, é muito interessante olhar e pensar que não é impossível desassociar as pessoas daquilo que é a sua consciencialização. Vejamos, por exemplo, neste momento de Covid. Há vacinas? Não, não existem vacinas. As medidas de combate quando uma pessoa está infectada são extremamente custosas e, portanto, a melhor alternativa de resposta é a sensibilização e um controle preventivo por parte de todos e o facto de eu proteger a sociedade e conseguir o distanciamento social, etc., a alteração dos meus comportamentos ajuda-me, obviamente, a proteger-me também a mim próprio. Pois bem, no ciberespaço é exatamente a mesma coisa. Eu tenho que ter cuidado à forma como eu me comporto, mas tudo começa com uma consciencialização. Mas não confundir aquilo que é consciencialização daquilo que é o cumprimento daquilo que é esperado. Vejam, por favor, se nós estivermos a falar de uma pessoa que se habilitou ao nível do código de estrada, ela pode estar consciente de que não pode exceder a velocidade, que não pode pisar determinadas linhas contínuas, não pode, enfim, fazer determinadas infrações. Não significa que essa consciência garanta o seu cumprimento. Há, de facto, não me querendo alongar, mas há de facto um estudo que foi publicado por um prémio Nobel, se não me falha a memória, em 1973, portanto o Sr. Conrad Lorenz, que ele concluía, portanto, que escutar não significa compreender, compreender não significa, enfim, não tem o mesmo significado na prática que estar de acordo, e estar de acordo não significa cumprir, e cumprir não significa reter. Portanto, nós temos que ter consciência que sensibilizar toda uma sociedade, todo um país, sensibilizar a começar pelas nossas organizações, na verdade, ele tem que ser entendido como um processo paulatino. Ele tem fases. Uma coisa é eu fazer ouvir aquilo que são as preocupações e consciencializar as pessoas. Outra coisa, para além do ouvir, é que elas compreendam, o que não significa de todo que eles estejam de acordo. Tem que haver debate, tem que haver uma interação, se calhar mais explanativa, mas mais envolvente, que a pessoa exponha aquilo que são as suas dúvidas, o que também não significa que a pessoa vai reter
e de todo não significa que a pessoa no fim vá cumprir. Aquilo que aqui o projeto não é nada mais, nada menos do que a pesquisa pelas palavras cibersegurança e pelas palavras cybersecurity no ciberespaço, neste caso disponibilizado via Google, mas realizadas em solo nacional. E, portanto, é curioso ver que, de facto, em agosto de 2008, houve, de facto, aqui um pico da palavra cybersecurity e é engraçado, de facto, porque ele é coincidente temporalmente à guerra russo-georgiana, que foi marcada e é público por uma onda muito significativa de ciberataques e, portanto, de facto, sendo algo exterior, talvez justifique aqui a pesquisa por cybersecurity e só em maio de 2011 é que começamos a perceber alguma tendência, alguma atividade da pesquisa da palavra cibersegurança em solo nacional e, portanto, é curioso ver que enfim, coincide com a publicação do Decreto-Lei 62 de 2011, quando se começa verdadeiramente a sensibilizar para a questão das infraestruturas críticas, neste caso, eram os procedimentos de identificação e proteção de infraestruturas essenciais nos setores de energia e transportes. É curioso também, gostava só apenas de deixar aqui uma nota, que em janeiro de 2010, mais ou menos aqui, ocorreu de facto um grande ataque que afetou Portugal, um ataque informático proveniente essencialmente de servidores da China e da Rússia, mas do qual não teve expressão, não produziu um grande volume significativo de pesquisas relativamente a estas keywords. Bem, não vale a pena falarmos em sensibilização, em consciencialização dos comuns funcionários quando não começamos por consciencializar, a começar pelos decisores, os mais altos decisores. E é importante que os decisores percebam que investimentos nestas áreas são investimentos rentáveis. Vamos imaginar a vossa organização. Eu não não conheço exatamente a realidade de cada um de vós, mas vamos supor que temos dentro da vossa organização portanto, o custo que assumimos no instante zero é de facto o custo que nós pagamos naquele momento, mas depois ele é majorado porque ao longo do tempo ele vai sendo acumulado com salários, com pagamentos, enfim, de energia, de água, de suporte, de licenciamento. Há aqui um conjunto de coisas que justifica este aumento, este declive desta reta. Agora imaginemos, e estou apenas a tentar compaginar com o exemplo que inicialmente o engenheiro Lino Santos fez, porque acho que é importante às vezes esta percepção. A verdade é que podemos estar no instante zero a falar da mesma realidade, mas a diferença é que ao invés de termos o cenário A, em que não investimos de facto nada, ou muito pouco, a verdade é que poderemos estar perante a comparar com o cenário B, em que temos aqui um investimento bastante expressivo, é verdade, e não vamos faltar à verdade, estes investimentos por vezes requerem alguma disponibilidade, mas a verdade é que rapidamente nós conseguimos reduzir a tendência do declive, do aumento desta mesma evolução. E, portanto, é importante termos consciência que rapidamente se dá aquele chamado break-even point, em que a dada altura, e não pensem que é assim tão longe quanto isso, eu passo a ter poupanças e melhorias naquilo que é a minha realidade. Ou seja, a solução que inicialmente era significativamente mais barata torna-se claramente o cenário significativamente mais caro. E, portanto, há várias formas de medirmos isto dentro das nossas empresas. Um indicador muito comum é o ROSI, o Return on Security Investment, em que na prática não é nada mais, nada menos do que a multiplicação do número de eventos que nos afeta vezes o custo unitário desse mesmo investimento, em que depois vamos multiplicar pela a percentagem da mitigação. Vamos supor uma solução que eu vou adquirir, eu vou implementar um Security Operations Center, vou fazer uma implementação de uma solução anti-malware, IPS, IDS, enfim, uma implementação, uma contratação de um CSERT, um Computer Security Incident Response Team, enfim, seja o que for. Portanto, há uma percentagem de mitigação que aquele meu projeto, que aquela minha solução se visa, seja contratualmente ou enfim por outro tipo de estudos, se conclui que vai mitigar. Portanto, eu vou multiplicar
multiplicar por esse fator, menos o custo de investimento sobre o custo de investimento. Bem, coisa estranha. Vamos ver se eu consigo simplificar isto de uma forma para que todos percebam. Vamos supor que estamos perante uma realidade em que nós temos 5 eventos anuais, 5 incidentes. E esses incidentes podemos estar a falar de, por exemplo, de ataques de ransomware, acesso não autorizado a dados, conforme aqui vem, enfim, violações de dados pessoais, paragem de serviços críticos, pronto. Cada um desses eventos, ao materializar-se, ele constitui uma perda de 15 mil euros. Isto é a título de exemplo, não é? Vamos supor que estes 15 mil euros representa o potencial de coima, o prejuízo reputacional, a perda de confiança na marca, falta de produtividade, por exemplo, termos os meus funcionários parados em que eu estou a pagar salários, mas na verdade eles não entregam nada, quer dizer, acaba por ser aqui um fator de perda. Portanto, vamos supor que vamos comprar uma solução que vai mitigar 80% deste tipo de eventos com um investimento de 25 mil euros. Seguindo a linha que eu falei anterior, o que eu estou a falar é multiplicar os tais 5 eventos, vezes os 15 mil, que é o valor de custo unitário anual do mesmo, vezes 0,8, que representa a mitigação dos 80% desta mesma solução, menos o custo de investimento sobre o custo de investimento, ou seja, menos os 25 mil euros sobre os 25 mil euros. E eu concluo que tenho um resultado de 140%. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que este investimento é cost effective. Significa que, por ano, eu tenho um retorno de 40% do investimento que eu meti, ou seja, 40% dos 25 mil euros é o valor que eu tenho de poupança. Portanto, como veem, às vezes aquilo que parece caro não é de todo uma realidade. Bem, qual é a solução para estes desafios que estamos a falar? Já aqui foi falado, eu não quero, enfim, amassar muito mais para não me alongar, até porque a hora já vai longa, já vai avançada, mas passa obviamente pela formação e treino. Essencialmente, pela formação anual obrigatória de todos os funcionários, e quando eu digo todos é mesmo todos, não é deixar a gestão de fora e obrigar apenas todos os outros colaboradores, quando muitas das vezes o maior apetite para fazer determinados ataques está de facto aqui nos grandes decisores das organizações. Fazer simulacros, usar infografias, meter determinadas animações nas áreas comuns, nas áreas de passagem da organização que sensibiliza as pessoas, fazer ensaios com recurso à gamificação. A gamificação é algo que agora é muito comum e que basicamente não é nada mais nada menos do que a troca de ideias e mecanismos de jogos para incentivar as pessoas de facto a respeitarem e a cumprirem com uma determinada enfim, obrigação. Outra sugestão muito importante para além disto é que seja verdadeiramente identificados os stakeholders. É importante perceber que os stakeholders assumem. E eu inicialmente falava do contexto interno e o contexto externo, se bem se recordam. E, portanto, é importante termos consciência de que os stakeholders são, na prática, aqueles que nos disponibilizam fundos, autorização, aprovação, orientação para a definição de requisitos, informações, aconselhamento. E, portanto, nós temos diferentes tipos de stakeholder. É importante conhecê-los e documentá-los pela sua categoria. A forma como eu falo com um stakeholder não é igual. Eu não falo com o acionista como falo com o meu cliente. São maneiras de falar. Eu não falo com o regulador como falo, por exemplo, com um grupo de mídia, ou como falo com uma associação profissional ou sectorial. A forma como eu comunico os interesses é totalmente diferente e, portanto, eu tenho que ter isso devidamente identificado e documentado para conseguir depois sustentar, inclusivamente, estratégias em situações de risco. Um exemplo muito prático, há muita gente, e o engenheiro Lino Santos falava nisso, e há muitas organizações que estão dentro daquilo que são consideradas infraestruturas críticas e ainda não despertaram verdadeiramente que nos termos da Lei 46 de 2018, o Centro Nacional de Cibersegurança, que aqui presto um sentido e honesto elogio àquilo que tem sido o seu fantástico trabalho na pessoa do Sr. Engenheiro Lino Santos, obviamente elogiar também aquilo que tem sido a preocupação e intervenção de todo também o Gabinete Nacional de Segurança na pessoa do Sr. Almirante Gamer Marques e de facto, mas importa perceber que não podemos transmitir para cima do CNCS aquilo que são as responsabilidades do CNCS e demitirmos a nós mesmos daquilo que nos cumpre. Aliás, o engenheiro Lino Santos, inicialmente ele dizia, a proteção de facto cabe-nos a todos, é uma responsabilidade de todos e portanto é mais aqui uma sugestão que vos deixo.
Bem, políticas. Por favor, vamos criar políticas. Políticas, essencialmente, o modelo que eu recomendo é o modelo multicamada, é um modelo que estará, enfim, diferenciado por, vamos supor, uma camada principal, as chamadas políticas gerais de alto nível, onde eu vou definir ao nível de segurança o que é importante para mim. O que é que importa eu proteger? Será que a vida humana é importante eu proteger? Eu espero que seja. Será que a informação é relevante proteger? Será que os espaços físicos, o property, é relevante eu proteger? Porque isto é o que vai depois justificar a existência de políticas específicas, também elas de alto nível. Ou seja, é uma política de segurança que tem que justificar a criação de uma política de segurança de informação e, por exemplo, uma política de segurança física, ou outras ao mesmo nível. Mas é a política de segurança que vai determinar o âmbito que é relevante. E depois temos, ao nível da terceira camada, políticas de detalhe, isto é, políticas que, por exemplo, ao nível de controle de acessos, ao nível de criptografia, de acesso à internet, enfim, por aí adiante. As políticas, por favor, sucintas, em texto simples, não pensem que é preciso, enfim, se nós desenhamos uma política, que é preciso um doutoramento para ler a política, nós não podemos esquecer que há pessoas na nossa organização, pessoas com muito pouca instrução, muito pouca literacia nos temas, e portanto o que vai acontecer é que aquilo não vai promover o cumprimento que nós esperamos. Portanto, é uma sugestão que vos deixo. Quanto aos processos, bem, eu não me querendo alongar, mas quando estava a pensar o que é que partilharia convosco, tropecei aqui num artigo que eu tinha escrito para o Jornal Público há 5 anos, curioso, no seguimento aqui dos ataques de ciberterrorismo que a Europa presenciou, portanto há cerca de 5 anos, e eu apenas referenciava aqui o grande livro Arte da Guerra do general Sun Tzu, quando dizia que se não conhecer o inimigo nem a si mesmo, perde todas as batalhas. De que nos serve conhecermos o inimigo se desconhecemos aquilo que somos ou que faz parte de nós? Eu gostava de pedir a todos, por favor, vamos documentar todos os ativos que nós temos. É muito importante que conhecemos aquilo que faz parte de nós. Se eu não conheço o que eu tenho na minha organização, eu não vou conseguir gerir. E se eu não giro, eu não consigo proteger. Portanto, é um princípio, enfim, que gostava também de vos alertar. Do ponto de vista também da solução para a parte dos processos, recomendo aqui que se identifique todos os processos que dentro da organização se faz, que se elabore diagramas e flowcharts, portanto, para a produção e essa mesma documentação, especialmente com todas as propriedades relevantes dos processos. Identifiquem, por favor, posteriormente pontos de melhoria. É muito fácil detectar quando nós começamos a documentar e a apreciar esses mesmos processos e de seguida criaremos uma projeção, uma modelação desses processos, acomodando essas mesmas propostas de melhoria e no fim, obviamente, estaremos prontos para implementar essas mesmas sugestões. Atenção que aquilo que se espera é que este processo seja recursivo, portanto, numa lógica de melhoria contínua. Do ponto de vista de tecnologia, eu gostava de alertar o seguinte: este gráfico representa o número de vulnerabilidades até este momento descobertas. E portanto é muito interessante ver que em 2020 o gráfico já vai a mais de 50% de 2019, portanto a tendência é conseguirmos ter aqui uma projeção, portanto com um aumento novamente histórico, ou seja, nos últimos 4 anos sempre a subir, o que de facto justifica-se por vários motivos. Por um lado, o aumento da tecnologia, das novas tendências, do Internet of Things, da cloud, do Beyond Insurance, tudo aquilo que, enfim, cada vez projeta mais dependência da sociedade na tecnologia. O engenheiro Lin Santos inicialmente bem que falou disso, e também por outro lado a investigação, os research, portanto em termos de R&D, de investigação e desenvolvimento que têm sido feito nessas mesmas tecnologias. Aliás, isto é um bocadinho como os testes de Covid, não é? Portanto, quanto mais testes existirão, é normal serem identificados mais infectados, mais vulnerabilidades. Atenção que as vulnerabilidades são fragilidades, mas elas precisam de ser exploradas por um atacante para provocar o que nós chamamos uma threat, uma ameaça, está bem? Mas existindo a vulnerabilidade, o problema está lá. Pronto. Bem. Não alongando, quando falamos em malware, estes gráficos aqui são bastante interessantes também, bastante ilustrativos, porque eles representam do lado esquerdo o número total de malware numa visão anual. Portanto, é muito interessante ver que o desenvolvimento de malware tem vindo cada vez mais a ser criado. Atenção que a maior parte do malware, e no gráfico direito temos uma visão mensal do volume de malware
portanto, que acaba por ser identificado. Atenção a uma coisa, nem todo o malware identificado, nem todo o malware é efetivamente identificado. A maior parte do malware é um malware relativamente simples na sua forma como atua, porque de facto aquilo que é mais complexo normalmente são para aquele tipo de ataques que é muito difícil uma organização não vir a sofrer com este dano. Bem, com 1248. Arquivos, Unix, Linux, Android. Já temos o Pedro outra vez. Peço desculpa, perderam-me, foi? Peço desculpa, conseguem-me ouvir? Sim, agora sim. Peço desculpa. Pronto, eu não sei onde é que fiquei, mas para todos os efeitos, rapidamente. Ontem, hoje, às 2h48 da manhã, fui espreitar o ciberespaço e estava em território nacional qualquer coisa como 1.190.509 ativos ligados à internet, com diferentes tipos de sistema operativo, desde Unix, Linux, Android, muitos Windows, várias Playstations ligadas, se não me falha a memória, 312 para ser mais preciso. Curioso ver que existiam só em solo nacional qualquer coisa como 8.504 ativos que estão comprometidos com malware e que estão a ser instrumentalizados para fazer vários tipos de ataques, ou seja, não só para explorar vulnerabilidades, mas também para contaminar outro tipo de máquinas e criar, enfim, aquilo que nós chamamos também de botnets para conseguirem ser instrumentalizadas em grande volume para depois poder fazer algo em maior escala e em maior complexidade. Mas é interessante pensarmos que verdadeiramente todos estes ativos ligados à internet, por favor, todas as organizações que aqui estão representadas neste momento de partilha, neste webinar fantástico, prestem atenção, cada vez que estamos ligados à internet, como é que estamos? Será que estamos verdadeiramente higienizados? Estamos verdadeiramente limpos e não estamos, enfim, infectados com algum tipo de malware que ponha em risco não só a nossa organização, mas também outros? Este gráfico aqui representa essencialmente a origem do principal volume de spam por país nos últimos 180 dias. Portanto, eu fui buscar os últimos 180 precisamente para projetar aqui uma sensibilização relativamente ao período Covid, que é muito interessante apreciar. Como veem aqui no gráfico, portanto, há uma maior predominância ao nível dos Estados Unidos e, de facto, aqui a Rússia, não é? Seguido, de facto, do Brasil e temos aqui, de facto, de seguida o Japão. Depois, há aqui, de facto, se repararem, é relevante também aqui a Ucrânia, é um país também de onde muitas das vezes sai muito spam para o ciberespaço. Depois, mais moderadamente, temos, de facto, aqui, enfim, a Índia, a Indonésia, como aqui vem em baixo, e depois temos, enfim, com menos volume, mas relevante também, a China, temos aqui a Turquia e aqui a Colômbia. Portanto, importante e interessante também apreciar. Atenção a uma coisa, os países que enviam não estão a fazer conscientemente, está bem? Portanto, muitas das vezes, como eu expliquei atrás, há muitas organizações, há muitos privados que estão infectados, mas não sabendo disso, eles depois acabam por ser instrumentalizados para ataque. Este gráfico, que também espero que seja rápido na sua explicação, é apenas representativo, de facto, relativamente ao volume de spam e ao tipo de spam. Reparem que há spam que envia ou pretende enviar anexos, muitas das vezes com fecheiros maliciosos, por exemplo, com um determinado malware que a pessoa corre e fica infectada. Por vezes ele não vai com anexos, mas vai com URLs, com links que nós clicamos e podemos correr riscos. Portanto, é muito importante quando uma organização sente um grande volume deste tipo de tráfego, por favor, alerte o CNCS. É importante que partilhemos todos entre comunidade estas informações para que o CNCS consiga rapidamente identificar aquilo que nós tecnicamente chamamos dos OICs, portanto por assinaturas, e a informação, todo o comportamento heurístico do malware, e para que nós consigamos depois todos conseguir implementar rapidamente medidas mitigadoras desta mesma propagação. Mas se repararem, o maior pico que aqui temos, este a vermelho, não é nada mais nada menos do que malware que não tem, spam, que não tem nem URLs
maliciosas nem attachments. São aqueles que dizem que o príncipe da Nigéria deixou, enfim, uma fortuna e, portanto, vai precisar dos seus dados pessoais, etc. Cuidado também com isso. Bem, não me querendo alongar, espero não estar a falar muito rápido, mas é mesmo para contrariar aqui o delay de tempo que estamos. Na verdade, ontem estive a verificar também à mesma hora e detetei 3.288 máquinas que, estando mal configuradas em solo nacional, estão a disponibilizar shares com ficheiros para a internet, onde facilmente se consegue aceder a essa informação, e estamos a falar de partilhas de dados de empresas e partilhas de dados de particulares. Muito cuidado, elas ocorrem em todo o território nacional, seja continente e ilhas, e de facto disponibilizam. Eu aqui anonimizei obviamente aquilo que poderiam ser informações que indiciassem quem era a empresa ou as pessoas, porque aquilo que me interessa, por favor, vamos prestar muita atenção a isto. A forma de protegermos as nossas organizações e proteger todo o solo nacional é de facto termos cuidado na forma como temos os nossos sistemas configurados. Da mesma forma fui também apreciar sessões de disponibilização de acesso remoto, chamados RDP, Remote Desktop Protocol, e estão só em solo nacional, estavam 8.517 máquinas, também ela em continente e ilhas, onde disponibilizavam, por exemplo, acesso direto, tinham aqui por departamentos, era só clicar e aceder. Obviamente que eu não o fiz. Atenção, aquilo que estamos aqui a falar é numa lógica de sensibilizadora. Eu não vou, ou seja, este tipo de análises, eles não são feitas diretas às organizações, mas sim a repositórios, a scanners mundiais que fazem a recolha de metadados e que identificam estas oportunidades de melhoria para que todos consigamos estar mais protegidos. Por favor, e exorto aqui todos, nada de, desculpem uma expressão, de chique espertices, na medida em que atenção que a tentativa de acesso a sistemas ilicitamente constitui crime, está bem? Portanto, é muito importante termos esta consciência, e exorto aqui todos, para que por vezes não haja determinados interesses, determinados, despertar determinadas curiosidades e depois leva a fazer disparates. E depois de seguida, enfim, temos desde máquinas que manifestamente estão obsoletas, não estão atualizadas, por aí adiante. Bem, soluções que nós temos então para resolver isto, e para começar aqui por terminar a apresentação. A minha recomendação, por favor, atualizem, garantem que todos os sistemas operativos que usam ao nível de servidor e desktop estão devidamente atualizados. Instalem apenas componentes ou software, ou configurem apenas software verdadeiramente pretendido. Não vale a pena estarmos a instalar tudo só para ver se é giro, porque nós não nos apercebemos, mas muitas das vezes abre vulnerabilidades ao nível do nosso ativo e, portanto, cuidado com isso. Garantir que todas as aplicações, todo o software está devidamente atualizado, configurar tudo de acordo com as melhores práticas, instalar antivírus. Os antivírus não são a panaceia para todos os males. Os antivírus vão procurar determinados comportamentos heurísticos ou por padrões de assinatura. Portanto, significa que se eu estiver perante um malware que é criado cirurgicamente contra a minha organização, os antivírus dificilmente vão conseguir detectá-los. Portanto, cuidado com o antivírus, ela é uma medida importante, mas não é uma panaceia para todos os males. O mesmo acontece com a firewall. A firewall também é uma medida muito importante, mas ele não vai resolver todos os nossos problemas. Realizar backups periódicos, muito importante em ataques de ransomware e outros. Por favor, garantam que os vossos dados estão salvaguardados e, por favor, implementem medidas de monitorização de atividades suspeitas. Espero que tenha conseguido de forma muito rápida resumir aquilo que considero que são as principais preocupações e estou, obviamente, inteiramente à vossa disposição para qualquer questão. Muito obrigado. Dr. Pedro, muito obrigado. Excelente apresentação, como aliás foram as anteriores. Nós temos aqui uma pergunta no Q&A, uma pergunta da Ana Pinto, que diz: havendo esta informação disponível, não deveria haver uma entidade responsável, governamental, a contatá-las e a enunciar medidas a serem implementadas? Esta é a pergunta e eu julgo que diz respeito àqueles quadros que o Pedro apresentou. Exato. Muito bem. Bem, efetivamente nós temos uma grande entidade que é o Centro Nacional de Cibersegurança que tem feito isso, não é? O Centro Nacional de Cibersegurança preocupa-se com isso. Agora repare, a verdade é que não é esta entidade que tem responsabilidade.
Isto é a mesma coisa das pessoas no Covid, têm um comportamento de risco e a Direção-Geral de Saúde depois é que é responsável por tudo, as autarquias ou o Poder Central. Não é assim que funciona. Portanto, nós temos que ser responsáveis a partir do momento em que publicamos determinados serviços, publicamos determinados ativos, temos que ter cuidado na forma como publicamos. E, portanto, sem prejuízo do excelente trabalho e colaboração dessa mesma entidade supervisora, reguladora, naquilo que é a realização das suas ações, não nos demita a nós daquilo que nos cabe em termos de prevenção. Portanto, até porque, veja, o volume de informação é quase impossível materialmente uma única entidade andar atrás a dizer, epá, portaste mal. É a mesma coisa de garantir que na estrada existe polícias a cada quilómetro a dizer, epá, não cedas a velocidade, não pises o contínuo, não faças essa infração. Basicamente é isto que estamos a falar. Muito obrigado. Muito obrigado a todos. Eu creio que já estamos adiantados na hora. Foi um excelente webinar com 3 excelentes intervenções e eu ia agora passar à doutora Filomena, que provavelmente quererá ainda finalizar este webinar. Muito obrigada, Sr. Almirante, em primeiro lugar, enfim, por todo o trabalho feito nesta moderação. Queria agradecer aos oradores, foi de facto uma ação muito importante. O objetivo é que ela fosse útil e esclarecedora e penso que o foi. As questões que foram abordadas, os temas, as medidas, aquilo que deverá ser a postura e a preparação das empresas para toda esta situação que tem que ver com a cibersegurança. Eu permitia-me aqui basicamente fazer, enfim, a título de notas finais, 2 ou 3, porque eu penso que é relevante também que saiamos aqui com algumas notas. Primeiro, uma afirmação que eu penso que é de todo importante, e que foi referida pelo nosso primeiro orador, é de que de facto a tecnologia não é neutra. Não é neutra e pode obviamente ser utilizada das vertentes que é possível utilizar, por isso é muito importante que tenhamos isto presente. Sendo a informação um recurso estratégico para as organizações, a cibersegurança tem que ser um antídoto e uma forma de assegurarmos que a protegemos. Depois, por outro lado, também a questão da literacia digital, que percorre toda a sociedade, não é uma questão só empresarial, mas que pode ganhar particular enfoque nas empresas, porque significa pôr em causa os ativos das empresas e a tudo que é o seu património e a sua estrutura empresarial. Por isso, começando como alguém, como referiu também o orador, pelos decisores, mas que tem que ser top-down. Não podemos ter uma situação de ficar apenas pelo topo, desde as pessoas que lidam com o atendimento, se calhar, à porta e que recebem o primeiro e-mail, até quem, obviamente, tem as decisões de topo do ponto de vista mais estratégico. Depois também a importância das empresas terem uma estratégia de segurança, de cobertura de risco, exatamente para salvaguardar situações que como também nos foram apresentadas pelo nosso orador, podem levar a situações constrangedoras e inclusivamente de risco da própria empresa. Por isso também um alerta nesse sentido e a noção de que como todos os outros riscos, este é um risco que tem que ser assegurado e que tem uma importância acrescida face a tudo aquilo que nós ouvimos hoje aqui. Finalmente, uma nota relativamente àquilo que nos trouxe também o nosso terceiro orador, que é a necessidade, por um lado, de consciencializar as pessoas. Disse muito bem, não é só sensibilizar e informar, é mais do que isso. Não é? Tem que haver uma assunção por parte de todos os colaboradores e de todas as empresas e uma clareza naquilo que é, enfim, todo o processo relativamente a este tema da cibersegurança, passando naturalmente pela formação e daí também a importância, enfim, de termos RHs qualificados ou de os preparar para poder gerir esta situação, ao nível dos processos, claramente, a sua identificação, mapeamento e depois a sua implementação, e assegurar a sua monitorização, que eu penso que também é fundamental para que possamos perceber e ir monitorizando aquilo que vai ocorrendo nas nossas organizações. E finalmente, ao nível da tecnologia, como também foi referido, na escolha, na identificação, na seleção e depois também nas decisões finais que têm que ser tomadas e nas medidas, para finalizar, as medidas que foram propostas no sentido das próprias empresas assegurarem de se precaverem, de se protegerem para terem a certeza de que podem estar e devem estar no ciberespaço, mas que estão protegidas e estão salvaguardados os seus ativos e o seu futuro, e o seu negócio, afinal.
Eram as minhas notas finais. Quero novamente reiterar o agradecimento a todos os oradores, a nossa moderadora e à FSA em particular por estar connosco também nesta parceria, e a todos os que tiveram paciência de nos estar a acompanhar durante este tempo, acreditando que tenha sido útil, e que estaremos também naturalmente disponíveis para algum apoio e algumas questões que ainda possam vir a surgir pelos meios que temos em termos de contacto. Muito obrigada a todos e um bom almoço. Obrigado. Eu, pela minha parte, também agradeço à AIP esta oportunidade e agradeço naturalmente a todos os oradores pelas excelentes intervenções. E com isto iríamos encerrar o webinar. Até uma próxima oportunidade. Certamente iremos ter próximos webinars e novas oportunidades de discutir assuntos tão importantes como este da cibersegurança. Muito bom dia a todos. Obrigado.